Você sabia que em 1838, bem aqui no Brasil, um casal de escravizados liderou uma das maiores rebeliões da história? Por 10 dias, eles conquistaram a liberdade, desafiaram fazendeiros, enfrentaram tropas imperiais e mais pagaram o preço mais alto. Ele foi enforcado. Ela, torturada até a morte. Esta é a história de amor e revolta de Manuel Congo e Mariana Crioula. Uma história que o Brasil tentou apagar, mas que precisa ser contada. Uma história de coragem, resistência e um amor que nem a escravidão conseguiu destruir. Antes de começar, me conta de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você valoriza histórias reais de resistência negra no Brasil, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Agora vem comigo nessa jornada. O Vale do Paraíba acordava sob a névoa fria de maio de 1838. Entre as montanhas cobertas de cafezais intermináveis, a fazenda freguesia erguia-se como um pequeno império de tijolos e sofrimento. O cheiro adocicado do café maduro misturava-se ao suor de centenas de corpos negros que trabalhavam desde antes do sol nascer até muito depois de ele se pôr. Era ali, naquela vastidão verde que enriquecia senhores e consumia vidas, que Manuel Congo vivia sua prisão diária. Manuel tinha chegado ao Brasil anos antes, arrancado de sua terra no Congo, atravessando o Atlântico no porão fétido de um navio negreiro. Ele ainda lembrava do cheiro de morte, dos gemidos que ecoavam na escuridão, dos corpos jogados ao mar como se fossem lixo. Mas Manuel sobreviveu. E diferente de muitos que chegavam quebrados, com a alma destroçada pela travessia, ele mantinha acesa dentro de si uma chama que nenhum açoite conseguia apagar, da certeza de que era um homem livre aprisionado, não um escravo nascido para servir. Na fazenda, Manuel destacava-se entre os outros. Alto, de ombros largos e olhar penetrante, ele não baixava a cabeça mais do que o estritamente necessário para evitar o chicote. Falava pouco, mas quando falava, os outros escutavam. Havia nele uma autoridade natural, algo que vinha de antes, de uma vida que os senhores brancos nunca poderiam entender. Diziam alguns que ele fora guerreiro em sua terra, talvez até de linhagem nobre. Manuel nunca confirmava nem negava, mas carregava-se com a dignidade de quem conheceu a liberdade e jamais esqueceu seu gosto. A rotina era implacável. Acordar antes da aurora, trabalhar nos cafezais sob o sol escaldante, comer a magra ração de feijão e farinha, dormir na senzala úmida e fria, e recomeçar no dia seguinte. Os feitores circulavam com seus chicotes sempre prontos, e qualquer gesto interpretado como insolência ou preguiça era punido na hora. Manuel via companheiros sendo açoitados até o sangue escorrer pelas costas, via mulheres sendo abusadas, via crianças nascendo já condenadas àquela vida sem horizonte. E a cada dia, a revolta dentro dele crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Mas não era só a revolta que habitava o peito de Manuel Congo. Era também esperança, alimentada pelos sussurros noturnos na senzala, pelas histórias de rebeliões em outras fazendas, pelos rumores de quilombos escondidos nas matas. E principalmente, alimentada por ela, Mariana Crioula, a mulher que transformou sua prisão em algo suportável, que deu sentido à sua resistência, que se tornou a razão pela qual ele precisava, mais do que nunca, ser livre. Mariana era diferente de Manuel. Ela nascerá no Brasil, filha de mãe escravizada, e conhecia apenas a vida nas fazendas. Mas isso não significava que aceitasse seu destino. Ao contrário, Mariana tinha um fogo dentro de si que queimava tão intenso quanto o de Manuel, talvez até mais perigoso porque era silencioso, estratégico. Ela sabia ler os senhores, entender seus humores, prever seus movimentos. Trabalhava na casa grande às vezes, o que lhe dava acesso a conversas, informações, segredos. E Mariana não desperdiçava nada do que via e ouvia. Foi numa noite de lua cheia, durante uma das raras folgas, que Manuel e Mariana realmente se viram pela primeira vez. Não com os olhos de quem apenas reconhece outro prisioneiro, mas com o olhar de quem reconhece um igual, um parceiro de luta, uma alma gêmea forjada no mesmo fogo de resistência. Eles conversaram pouco naquela noite, mas disseram tudo. No silêncio entre as palavras, no brilho dos olhos um do outro, nasceu uma cumplicidade que seria mais forte que qualquer corrente. A partir daquele momento, Manuel e Mariana tornaram-se inseparáveis sempre que possível.
Eles encontravam-se escondidos, longe dos olhares vigilantes dos feitores, e planejavam. Não apenas sonhavam com liberdade, e eles conspiram por ela. Mariana trazia informações da Casa Grande enquanto os capangas o senhor tinha, onde ficavam as armas, quando chegavam as tropas do governo. Manuel organizava os outros escravizados, testando lealdades, identificando quem estaria disposto a arriscar tudo por uma chance de liberdade, mesmo que essa chance fosse pequena e o preço pudesse ser a morte. O amor entre eles cresceu entrelaçado com a revolta. Cada beijo roubado era um ato de rebelião, cada promessa sussurrada era um juramento de guerra. Eles sabiam que amar, para pessoas como eles, era perigoso. Os senhores podiam separá-los a qualquer momento, vender um para longe do outro, usar seu amor como instrumento de tortura. Mas Manuel e Mariana decidiram que não viveriam com medo. Se iriam lutar pela liberdade, que fosse também pelo direito de amar livremente, de escolher seus próprios destinos, de serem donos de suas próprias vidas. E assim, naquele vale onde o café crescia regado com sangue e lágrimas, onde a riqueza de poucos era construída sobre o sofrimento de muitos, Manuel Congo e Mariana Crioula começaram a tecer os fios de uma rebelião que faria o Vale do Paraíba tremer. Os meses que se seguiram ao primeiro encontro real entre Manuel e Mariana foram de intensa movimentação silenciosa. A fazenda continuava sua rotina brutal, aparentemente inalterada, mas nas sombras, algo novo fermentava. Manuel havia percebido que não bastava ter coragem individual e era preciso construir uma rede de confiança, um tecido resistente de cumplicidade que pudesse sustentar uma ação coletiva. E para isso, ele precisava conhecer profundamente cada pessoa que vivia naquela fazenda e nas vizinhas. Mariana tornou-se seus olhos e ouvidos dentro da Casa Grande. Ela observava tudo com atenção meticulosa, quando o senhor saía para a cidade. Quantos homens armados ficavam na propriedade, onde guardavam as armas, quais eram os dias de maior movimento e de maior descuido. Certa vez, fingindo estar limpando a biblioteca, ela até conseguiu olhar mapas da região, memorizando caminhos, rios e serras que poderiam servir de rota de fuga ou esconderijo. Cada informação era preciosa, e Mariana sabia que um único erro, uma única suspeita, poderia custar não apenas sua vida, mas o sonho de liberdade de centenas. Nas senzalas, Manuel trabalhava de forma diferente. Ele não falava abertamente sobre rebelião e isso seria suicídio. Em vez disso, ele conversava, ouvia histórias, compartilhava as suas. Falava sobre sua terra natal, sobre como era ser livre, sobre como seu povo vivia antes de os homens brancos chegarem com suas armas e correntes. Essas conversas, aparentemente inocentes, plantavam sementes na mente dos outros. Faziam-nos lembrar ou imaginar, para aqueles nascidos no cativeiro, e que existia outra forma de viver, que o mundo não tinha sido sempre assim, que a escravidão não era natural nem eterna. Havia resistência, é claro. Alguns escravizados, quebrados por anos de tortura física e psicológica, acreditavam genuinamente que não havia alternativa. Outros tinham medo, um medo tão profundo que paralisava qualquer pensamento de rebelião. Eles vão matar todos nós, diziam em sussurros apavorados. Vão trazer os capitães do mato, os soldados, vão nos caçar como animais. E não estavam errados, e a história estava cheia de rebeliões esmagadas com brutalidade exemplar, de líderes torturados e executados publicamente para servir de aviso. Mas Manuel tinha uma resposta para o medo: já estamos morrendo. Morremos um pouco cada dia aqui. A diferença é que podemos morrer de joelhos ou de pé, podemos morrer escravos ou morrer lutando como homens livres. E quem sabe não vencemos? Quem sabe não conseguimos pelo menos alguns dias de liberdade antes que nos peguem? Não vale a pena alguns dias vivendo de verdade, em vez de décadas apenas sobrevivendo? Aos poucos, um grupo central foi se formando. Eram cerca de 20 homens e mulheres que compartilhavam a mesma convicção que Manuel e Mariana. Entre eles estava João, um homem mais velho que já tinha participado de uma tentativa frustrada de fuga anos antes e trazia cicatrizes profundas nas costas como lembrança. Estava Maria, jovem e feroz, que havia visto sua mãe ser morta por um feitor após tentar proteger uma criança. Estava Antônio, ferreiro da fazenda, cujo acesso às ferramentas e conhecimento de metais seria crucial para forjar armas improvisadas.
O grupo se reunia em segredo, sempre em lugares e horários diferentes para não despertar suspeitas. Às vezes era na mata, aproveitando a ida para buscar lenha. Outras vezes era na própria senzala, tarde da noite, quando os feitores já dormiam embriagados. Eles planejavam cada detalhe em como se armariam, como libertariam os escravizados de outras fazendas, onde estabeleceriam uma base, como se defenderiam do inevitável contra-ataque. Mariana propôs algo ousado de não apenas fugir, mas tomar a fazenda. Se fugirmos, seremos caçados. Mas se tomarmos a fazenda, teremos armas, provisões, um lugar fortificado. Podemos resistir tempo suficiente para que outros se juntem a nós, para que a rebelião se espalhe por todo o vale. Era uma ideia arriscada, quase impossível, mas tinha uma lógica que não podia ser ignorada. Uma fuga simples seria apenas uma fuga. Uma tomada da fazenda seria uma declaração de guerra, um símbolo de que a resistência era possível. Enquanto os planos se desenvolviam, o relacionamento entre Manuel e Mariana se aprofundava. Eles não tinham o luxo de namoros longos, de promessas de futuro estável. Cada momento juntos poderia ser o último. Mas justamente por isso, cada momento era intenso, carregado de significado. Eles falavam sobre o mundo que queriam construir depois da liberdade, de um lugar onde pudessem ter filhos que nunca conheceriam correntes, onde pudessem envelhecer juntos em paz, onde pudessem simplesmente ser. Você tem medo? Perguntou Mariana numa dessas noites, deitados sob as estrelas, num raro momento de tranquilidade antes da tempestade que ambos sentiam se aproximar. Todo dia, respondeu Manuel com honestidade. Medo de falhar, medo de te perder, medo de que nossa luta seja em vão. Mas tenho mais medo de nunca ter tentado, de morrer sem saber se poderíamos ter sido livres. Então não temos escolha, disse Mariana, entrelaçando seus dedos nos dele. Temos que tentar. E se morrermos tentando, pelo menos morreremos juntos, morreremos livres por alguns instantes. O momento da rebelião estava sendo decidido, seria durante a festa de São João, em junho, quando haveria menos vigilância e mais possibilidade de agir. Mas algo inesperado aconteceu antes disso. O senhor da fazenda decidiu vender alguns escravizados para outra propriedade no interior de São Paulo. E entre os nomes estava João, um dos líderes do grupo rebelde. A venda não era incomum e era parte do horror cotidiano da escravidão, famílias e amigos separados ao capricho dos senhores. Mas para o grupo conspirador, representava um risco imenso. João sabia de tudo. Se fosse torturado na nova fazenda, se falasse sob pressão, todos estariam condenados. Mais ainda, perder um dos líderes enfraqueceria significativamente suas chances de sucesso. Foi Mariana quem tomou a decisão que mudaria tudo, temos que agir agora. Não podemos esperar São João. Se esperarmos, João será vendido, e quem sabe quantos outros depois dele. É agora ou nunca. Manuel olhou para os outros, viu medo, viu dúvida, mas também viu determinação. Eles tinham planejado para junho, mas o destino os forçava a agir em setembro. Muito bem. Que fosse em setembro. O tempo de planejar havia acabado. O tempo de agir havia chegado. Amanhã, disse Manuel com voz firme, olhando cada um nos olhos. Amanhã ao amanhecer, quando os feitores estiverem sonolentos, quando acharem que é apenas mais um dia normal. Amanhã, começamos a revolução. A noite de 5 de setembro de 1838 caiu sobre a fazenda freguesia com uma quietude enganosa. As estrelas brilhavam claras no céu sem nuvens, e a brisa suave trazia o aroma dos cafezais misturado ao cheiro de terra úmida. Para qualquer observador desatento, era apenas mais uma noite comum no Vale do Paraíba, indistinguível de centenas de outras que a precederam e que viriam depois. Mas nas senzalas, nas sombras entre os barracões de madeira, pulsava uma energia diferente e uma mistura de terror e esperança que fazia o ar parecer eletricamente carregado. Manuel Congo não conseguia dormir. Deitado em sua esteira gasta, olhando para o teto de palha da senzala, ele repasava mentalmente cada detalhe do plano. Haviam dividido os rebeldes em 3 grupos, um atacaria a casa dos feitores para neutralizá-los rapidamente e tomar suas armas, o outro iria direto para a casa grande onde ficavam as espingardas e munições do senhor, e o terceiro, o maior,
libertaria os escravizados das outras senzalas e garantiria que ninguém fugisse para alertar as fazendas vizinhas antes que eles estivessem prontos. Ao seu lado, Mariana também estava acordada, embora mantivesse os olhos fechados. Ela podia sentir a tensão no corpo de Manuel, ouvia sua respiração irregular. Sem abrir os olhos, estendeu a mão e encontrou a dele, entrelaçando seus dedos. Não disseram nada, e não havia necessidade. Naquele toque simples, comunicaram todo um universo de sentimentos, amor, medo, determinação, despedida. Porque ambos sabiam que, independentemente do que acontecesse nas próximas horas, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Se eu não sobreviver, começou Manuel em um sussurro quase inaudível. Não, cortou Mariana, apertando sua mão com força. Não vamos falar sobre isso. Vamos sobreviver. Os dois. E vamos ser livres. Os dois. Não aceito outro final para nossa história. Manuel sorriu no escuro. Aquela teimosia, aquela recusa em aceitar a derrota antes mesmo de começar a luta, era uma das coisas que ele mais amava em Mariana. Ela tinha razão. Pensar em derrota agora seria trair todos aqueles que depositavam sua esperança neles. Seria trair a si mesmos. Ao redor deles, na escuridão da senzala, outros também estavam acordados. João, cuja venda havia precipitado tudo, rezava baixinho, invocando tanto os santos católicos que os senhores tentavam impor quanto os orixás de sua herança africana. Maria afiava discretamente um pedaço de metal que havia roubado, transformando-o numa arma rudimentar mais eficaz. Antônio Ferreiro checava pela última vez as ferramentas que havia escondido, de martelos, alavancas, uma foice que poderia servir de lança. Nas outras senzalas, a maioria dos escravizados dormia, alheios ao que estava por vir. Manuel havia decidido que não podiam avisar todos e o risco de delação era grande demais. Apenas o núcleo central, cerca de 40 pessoas nas quais confiavam plenamente, sabia. Os outros seriam libertados no momento da ação e poderiam então escolher juntar-se à rebelião ou simplesmente fugir. Manuel esperava que muitos escolhessem lutar, mas não julgaria aqueles que escolhessem a fuga. Cada um carregava seus próprios medos, suas próprias cicatrizes. As horas antes da madrugada arrastaram-se com lentidão torturante. Cada som era amplificado na mente alerta de Manuel e o render da madeira do barracão, o latido distante de um cachorro, o ronco de alguém dormindo. Qualquer coisa poderia ser um sinal de que haviam sido descobertos, de que tudo estava perdido antes mesmo de começar. Mas os sons da noite permaneceram normais, rotineiros, sem alarmes. Finalmente, começou a clarear no horizonte. Aquela luz cinzenta e tênue que precede o amanhecer, quando a noite ainda não acabou mas o dia já anuncia sua chegada. Era a hora. Manuel levantou-se silenciosamente, e esse simples movimento foi o sinal que os outros esperavam. Como sombras, começaram a se mover. O primeiro alvo era a cabana dos feitores. 3 homens dormiam ali, embriagados pela cachaça da noite anterior de uma informação preciosa que Mariana havia obtido. O grupo de João aproximou-se com cuidado extremo. Não podiam fazer barulho, não podiam dar aos feitores chance de gritar ou pegar suas armas. A porta não estava trancada, e os feitores, em sua arrogância, nunca imaginaram que os escravizados ousariam atacá-los. O que aconteceu dentro daquela cabana nos minutos seguintes foi rápido e brutal. João e seus companheiros não tinham o luxo da hesitação ou da misericórdia. Aqueles homens representavam anos de tortura, de humilhação, de sofrimento indescritível. Quando saíram da cabana, os 3 feitores estavam mortos, e o grupo carregava 2 chicotes, uma pistola e uma faca de caça. Não era muito, mas era um começo. Simultaneamente, Mariana liderava o ataque à Casa Grande. Ela conhecia cada canto daquele lugar, sabia que as armas ficavam numa sala nos fundos, sabia que o senhor e sua família dormiam no 2º andar. O grupo dela incluía 5 mulheres e 3 homens, todos determinados a não deixar ninguém escapar para alertar as autoridades. Usaram uma alavanca para forçar a porta lateral, aquela por onde os escravos domésticos entravam. A fechadura cedeu com um estalo que pareceu ecoar como um trovão no silêncio da madrugada. Dentro da casa, encontraram a cozinheira, uma mulher idosa que também era escravizada.
Seus olhos arregalaram-se de terror ao ver Mariana e os outros entrando armados. Ajude-nos ou saia do caminho, disse Mariana sem rodeios. Hoje decidimos ser livres. Você pode vir conosco ou pode tentar nos parar, mas não vou deixar que me impeça. A cozinheira, após um momento de hesitação, simplesmente assentiu e apontou onde estavam as chaves da sala de armas. A sala era um pequeno arsenal para uma fazenda, 6 espingardas, 2 pistolas, munição, pólvora e, surpreendentemente, algumas espadas velhas que o senhor mantinha como decoração. Para Mariana e seu grupo, aquilo era um tesouro inestimável. Rapidamente, distribuíram as armas entre aqueles que tinham alguma ideia de como usá-las. Foi nesse momento que o senhor da fazenda acordou. Talvez tenha ouvido o barulho da porta sendo forçada, talvez algum instinto tenha alertado seu subconsciente de que algo estava errado. Ele apareceu no topo da escada de roupão, segurando uma vela, piscando sonolento. Levou alguns segundos para seu cérebro processar a cena, escravizados dentro de sua casa, armados, olhando para ele não com medo ou submissão, mas com algo que ele nunca havia visto naqueles olhos antes, de desafio mortal. O que vocês pensam que estão fazendo? Ele gritou, tentando recuperar sua autoridade, aquela voz de comando que sempre funcionara antes. Voltem para seus lugares agora e talvez eu seja misericordioso. Talvez apenas os açoite em vez de... Seus dias de açoitar terminaram, disse Mariana, apontando uma das pistolas para ele. Sua mão não tremia. Hoje, quem obedece é você. O senhor tentou recuar, talvez buscando uma arma em seu quarto, mas era tarde demais. O grupo subiu as escadas rapidamente. A esposa do senhor começou a gritar, mas um dos rebeldes cobriu sua boca. As crianças, 2 meninas pequenas, acordaram chorando. Manuel, que havia chegado à Casa Grande após garantir que as outras senzalas estivessem sendo libertadas, subiu e avaliou a situação. Não vamos matar as crianças, disse ele com firmeza. Nem a esposa. Não somos como eles. Mas o senhor, e ele olhou para o homem que o havia comprado, que o havia açoitado, que havia lucrado com seu suor e sangue, o senhor vai ver como é ser prisioneiro. Amarraram o senhor e o trancaram num dos quartos. A esposa e as crianças foram colocadas em outro cômodo, sob guarda mas não feridas. Essa decisão causou debate entre os rebeldes e muitos queriam vingança completa, queriam que os senhores sentissem a mesma dor que haviam infligido. Mas Manuel e Mariana mantiveram-se firmes, e se nos tornarmos assassinos de crianças inocentes, perdemos o direito moral de nossa luta. Lutamos por liberdade, não por vingança sanguinária. Com a Casa Grande e as armas sob seu controle, com os feitores mortos ou neutralizados, a primeira fase da rebelião estava completa. O sol já havia nascido completamente quando Manuel Congo saiu para o terreiro da fazenda e viu centenas de escravizados reunidos, e não apenas da fazenda freguesia, mas de propriedades vizinhas que haviam sido rapidamente alcançadas por mensageiros. Alguns pareciam aterrorizados, outros confusos, mas muitos, tantos, tinham nos olhos o mesmo brilho que ardia no peito de Manuel, a chama da liberdade. Irmãos e irmãs, gritou Manuel, sua voz poderosa ecoando pelo vale. Hoje começa a nossa liberdade. Hoje dizemos não. Não seremos mais mercadoria, não seremos mais açoitados, não seremos mais separados de nossas famílias. Hoje somos livres, e quem quiser nos colocar de volta nas correntes terá que nos matar primeiro. Um rugido de aprovação subiu da multidão. Punhos se ergueram no ar. Pessoas choravam e de alegria, de medo, de alívio. Mariana estava ao lado de Manuel, e quando seus olhos se encontraram, ambos souberam que haviam cruzado o ponto de não retorno. Agora, só restava lutar até o fim, qualquer que fosse esse fim. A rebelião havia começado. Os primeiros dias após a tomada da fazenda freguesia foram de um frenesi organizado. Manuel Congo rapidamente percebeu que vencer a primeira batalha era apenas o começo, de manter a rebelião viva e expandir seu alcance seria o verdadeiro desafio. A notícia da insurreição se espalhou pelo Vale do Paraíba com a velocidade de um incêndio numa floresta seca. Em questão de horas, fazendas vizinhas já sabiam que os escravizados haviam se levantado, matado feitores, tomado armas e declarado sua liberdade. A reação dos fazendeiros foi de choque e terror absolutos.
O maior medo de qualquer senhor de escravos sempre fora exatamente isso, de uma rebelião em massa, um levante que pudesse se alastrar e destruir todo o sistema que os enriquecia. Mensageiros foram enviados urgentemente para Vassouras, para Valença, para a capital provincial, pedindo tropas, pedindo que a rebelião fosse esmagada antes que se tornasse incontrolável. Mas as tropas levariam dias para chegar, e nesse intervalo, Manuel e Mariana sabiam que tinham uma janela de oportunidade. Na fazenda freguesia, agora rebatizada pelos rebeldes como a Terra Livre de Santo Antônio em homenagem ao Santo Protetor, a vida se organizava rapidamente sob um novo modelo. Manuel estabeleceu uma liderança coletiva e ele era reconhecido como comandante militar, mas decisões importantes eram discutidas em assembleia com outros líderes, incluindo Mariana, João, Maria e Antônio. Era uma tentativa, ainda que tosca e improvisada, de criar algo diferente da hierarquia brutal que conheciam. Não lutamos para trocar um senhor por outro, explicou Manuel numa dessas assembleias. Lutamos para que não haja mais senhores. Aqui, cada homem e cada mulher tem voz. Decidimos juntos nosso destino. Mariana assumiu a organização da produção e distribuição de alimentos e, ironicamente, as mesmas habilidades que havia aprendido servindo na Casa Grande agora serviam para manter centenas de pessoas alimentadas. Os cafezais foram em grande parte abandonados e ninguém queria tocar naquela cultura que representava seu sofrimento. Em vez disso, focaram-se em plantar alimentos no mandioca, feijão, milho. A libertação não poderia ser sustentada com barrigas vazias. Antônio Ferreiro trabalhou incansavelmente transformando ferramentas agrícolas em armas. Foices viravam lanças, martelos eram adaptados como massas, até mesmo pedaços de pau eram afiados em lanças primitivas. Eles tinham as armas tomadas da fazenda, mas munição era limitada. Teriam que lutar principalmente corpo a corpo quando as tropas chegassem. E as tropas viriam, disso ninguém duvidava. A questão era quando. Enquanto isso, grupos de mensageiros e guerreiros saíam da fazenda para libertar escravizados de propriedades próximas. Em alguns casos, encontraram resistência dos feitores e houve confrontos violentos. Em outros, os próprios escravizados já estavam se rebelando, inspirados pela notícia da fazenda freguesia. Em 5 dias, a rebelião havia se espalhado por mais de 10 fazendas, libertando cerca de 1000 pessoas. O Vale do Paraíba, coração da produção cafeeira do Império, estava em chamas metafóricas. Mariana liderou pessoalmente algumas dessas expedições de libertação. Numa fazenda em Pátio do Alferes, encontraram uma cena que congelou o sangue até dos mais endurecidos. 3 escravizados haviam sido açoitados até a morte dias antes, seus corpos ainda pendurados em postes como aviso. A cena foi um lembrete brutal de por que lutavam, de que destinos esperava se fossem derrotados. Nunca esqueçam isso, disse Mariana aos que a acompanhavam, obrigando-os a olhar para os corpos. É isso que nos espera se perdermos. Morte, tortura, e nossos corpos usados para assustar outros que ousem sonhar com liberdade. Lembrem-se disso quando o medo vier, quando quiserem desistir. Mas nem tudo era guerra e sangue. Naqueles dias de liberdade, houve também momentos de alegria profunda, de uma felicidade que muitos nunca haviam experimentado. Casamentos foram celebrados e uniões que antes eram proibidas ou que poderiam ser desfeitas ao capricho dos senhores, agora celebradas livremente. Músicas africanas, antes cantadas apenas em sussurros, agora ressoavam alto. Danças, rituais, celebrações de uma herança cultural que a escravidão tentava apagar mas nunca conseguiu destruir completamente. Manuel e Mariana, finalmente, puderam viver seu amor abertamente. Numa cerimônia simples mas emocionante, foram declarados marido e mulher perante a comunidade. Não havia padre e nenhum religioso católico se arriscaria a vir abençoar uma união de rebeldes. Mas havia João, o mais velho, que invocou os ancestrais e os orixás, e declarou que aquele amor era sagrado, que aquela união era legítima não aos olhos dos homens brancos e suas leis, mas aos olhos de uma justiça maior, mais antiga, mais verdadeira. Vocês dois são o coração desta rebelião, disse João, com lágrimas nos olhos. Seu amor nos mostra por que lutamos. Lutamos pelo direito de amar, de construir famílias, de ter filhos que sejam nossos e não propriedade de outros.
Que sua união seja abençoada, e que sobrevivam para ver os dias de paz que todos merecemos. Naquela noite, houve festa. Comida foi compartilhada generosamente e não mais as rações mínimas que os senhores distribuíam, mas uma refeição abundante feita com os estoques da fazenda. Músicos tocaram tambores, alguém havia encontrado uma viola, e as vozes se ergueram em canções que misturavam português, idiomas africanos e novos versos inventados ali mesmo, celebrando a liberdade conquistada. Manuel e Mariana dançaram juntos sob as estrelas, rodeados por centenas de pessoas que aplaudiam e celebravam. Por algumas horas, foi possível esquecer que tropas marchavam em sua direção, que a morte os espreitava no horizonte. Por algumas horas, simplesmente viveram o sonho que haviam ousado sonhar. Mas Manuel não podia se permitir relaxar completamente. Mesmo durante a festa, parte de sua mente estava nos preparativos defensivos. Eles haviam estabelecido vigias em todos os acessos à fazenda, construído barricadas rudimentares, identificado pontos estratégicos para emboscadas. A fazenda estava numa elevação com boa visibilidade, o que dava alguma vantagem. Mas todos sabiam que quando as tropas imperiais chegassem, seriam em número muito maior e muito mais bem armadas. "Quanto tempo você acha que temos?" perguntou Mariana quando finalmente estavam sozinhos, deitados um ao lado do outro na casa que haviam escolhido como sua. "Talvez uma semana", respondeu Manuel. "Talvez menos. Depende de quão rápido conseguem mobilizar as tropas, de quantos soldados enviam. E de quantos fazendeiros se unem para nos atacar antes mesmo das tropas chegarem." "Valeu a pena?" ela perguntou suavemente. "Mesmo sabendo como provavelmente vai terminar, valeu a pena?" Manuel virou-se para olhá-la. A luz fraca da vela, via seu rosto, e forte, belo, marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, mais radiante de uma alegria que ele nunca tinha visto nela antes. "Valeu", disse com convicção absoluta. "Estes dias de liberdade, este momento aqui com você, ter provado que podemos nos levantar e lutar, e sim, valeu cada risco. Se morrermos amanhã, morreremos livres. Isso é mais do que a maioria de nossa gente consegue." Mariana sorriu e o beijou. "Então não vamos desperdiçar essa liberdade pensando no que vem depois. Hoje somos livres. Hoje somos marido e mulher. Hoje temos um ao outro. E isso é tudo o que importa neste momento." Mas o momento, como todos os momentos, não poderia durar para sempre. No sexto dia da rebelião, os vigias trouxeram notícias: um grupo grande de homens armados se aproximava. Não eram tropas imperiais ainda, e eram fazendeiros locais e seus capangas, cerca de 80 homens, alguns a cavalo, todos armados com espingardas, pistolas e espadas. Eles vinham em formação militar improvisada, determinados a esmagar a rebelião antes que ela crescesse ainda mais. Manuel reuniu seus comandantes. "Eles pensam que somos escravos assustados que vão correr ao ver armas de fogo", disse ele. "Vamos mostrar que estão errados. Vamos mostrar que homens lutando por sua liberdade são mais perigosos que mercenários lutando por dinheiro." A estratégia foi cuidadosamente planejada. Deixariam os atacantes se aproximarem da fazenda, fazendo-os pensar que a vitória seria fácil. Então, grupos escondidos na mata de ambos os lados do caminho os atacariam pelos flancos, enquanto um grupo central enfrentaria de frente. Era arriscado, mas maximizaria suas chances contra um inimigo melhor armado. Mariana insistiu em liderar um dos grupos de emboscada, apesar dos protestos de Manuel. "Você comanda no campo de batalha", disse ela firmemente, "mas não mande no que eu faço com minha vida. Lutei tanto quanto você por esta liberdade, e vou defendê-la tanto quanto você." Manuel sabia que não havia argumento que funcionasse. Ele também sabia que Mariana tinha razão. Finalmente, apenas abraçou-a forte. "Volte para mim", sussurrou. "Prometemos crescer velhos juntos, lembra? Não quebre essa promessa agora." "Volto", prometeu ela. "E você volta para mim também. Essa é uma ordem da sua esposa." A batalha começou ao meio-dia. Os fazendeiros e seus capangas avançaram confiantes, esperando encontrar resistência mínima.
Em vez disso, foram recebidos por uma chuva de flechas, pedras e lanças dos grupos emboscados nas laterais. O caos se instalou instantaneamente. Cavalos relincharam e se empinaram, atiradores dispararam para a mata sem ver seus alvos, homens gritaram em confusão. Foi então que Manuel e o grupo central atacaram de frente, usando a confusão a seu favor. O combate corpo a corpo foi brutal. Manuel lutou com uma ferocidade que surpreendeu até seus companheiros e ele não era apenas forte, mas habilidoso, movendo-se como alguém treinado na arte da guerra. Cada golpe que desferrava tinha precisão mortal. Mariana e seu grupo emergiram da mata pelo flanco direito, atacando com lanças e facões. Ela mesma derrubou 2 homens, lutando com uma combinação de raiva acumulada por anos de opressão e amor feroz por sua liberdade recém-conquistada. Via ao longe Manuel lutando, e cada vez que o via ainda de pé, seu coração se enchia de alívio e renovação de força. A batalha durou menos de 1 hora, mas pareceu uma eternidade. Quando finalmente os fazendeiros e capangas sobreviventes recuaram em retirada caótica, deixaram para trás 17 mortos e incontáveis feridos. Os rebeldes haviam perdido 9 companheiros, cada morte uma facada no coração de todos, mas tinham vencido. Haviam vencido. Quando Manuel e Mariana se reencontraram no campo de batalha, ambos cobertos de sangue e alguns deles próprio, a maioria de outros, simplesmente se abraçaram em silêncio. Não havia palavras para expressar o alívio de ainda estarem vivos, o horror do que haviam feito, a tristeza pelos companheiros perdos, o orgulho da vitória impossível. Ainda estamos aqui, murmurou Mariana contra o peito dele. Ainda estamos aqui, confirmou Manuel, apertando-a mais forte. Mas ambos sabiam que aquela era apenas a primeira batalha. As tropas imperiais viriam, e quando viessem, seriam muito mais numerosas, muito mais organizadas, muito mais mortais. A pergunta não era se perderiam, mas por quanto tempo conseguiriam resistir, e quantos mais poderiam libertar antes do fim inevitável. Naquela noite, enterraram seus mortos com honras. Cada nome foi pronunciado, cada vida celebrada. Não eram mais números em livros de contabilidade, não eram mais peças ou mercadorias. Eram pessoas, com nomes, histórias, sonhos. E morreram livres, lutando pelo que acreditavam. Vale a pena, disse João, o mais velho, enquanto cobria a última sepultura. Cada dia de liberdade vale. E eles tiveram 6 dias de liberdade. 6 dias é mais que muitos conseguem em toda uma vida. Manuel olhou para o céu estrelado, para as montanhas escuras recortadas contra o horizonte, para os fogueiras que iluminavam a fazenda onde centenas de pessoas dormiam livres, mesmo que talvez pela última vez. E pensou, sim, vale a pena. Sempre vale a pena lutar pela liberdade, mesmo quando a derrota é provável. Porque a alternativa é viver de joelhos, morrer escravo sem nunca ter tentado, e isso sim seria a verdadeira derrota. Ao lado dele, Mariana pensava pensamentos similares. E em seu ventre, ainda sem que ela soubesse, uma nova vida começava a crescer e um filho ou filha que seria concebido na liberdade, mesmo que esse conceito durasse apenas alguns dias. Um filho que ela lutaria até o último suspiro para que conhecesse, mesmo que por instantes, um mundo diferente do que ela havia conhecido. Os dias de liberdade continuavam. Mas no horizonte, as tropas imperiais marchavam mais perto a cada hora. A vitória contra os fazendeiros locais trouxe 2 dias de celebração e confiança renovada. Alguns rebeldes começaram a acreditar que talvez, apenas talvez, pudessem realmente vencer. Que se haviam derrotado 80 homens armados, poderiam derrotar qualquer força que viesse. Manuel Congo não compartilhava desse otimismo, mas também não quis destruir a moral falando sobre as realidades militares que enfrentavam. Deixou que tivessem sua esperança, sua alegria, seus 2 dias de sonho. Mas no 8º dia da rebelião, os sonhos começaram a se desfazer. Os vigias trouxeram notícias de múltiplas colunas de tropas se aproximando de diferentes direções. Eram soldados do Exército Imperial Brasileiro, acompanhados de milícias locais, capitães do mato profissionais, e até grupos de fazendeiros de regiões mais distantes que vinham se vingar. No total, estimava-se que eram mais de 400 homens armados, muitos deles com experiência militar real, convergindo para a fazenda freguesia.
Mais preocupante ainda, as tropas traziam 2 pequenos canhões. Manuel ouviu isso e soube que suas rudimentares defesas não resistiriam à artilharia. As barricadas que haviam construído, feitas de madeira e terra, poderiam parar balas de mosquete, mas seriam destruídas por fogo de canhão. Temos que evacuar, disse Antônio numa reunião emergencial dos líderes. Ir para a mata, estabelecer um quilombo nas montanhas. Podemos lutar uma guerrilha, atacar rapidamente e desaparecer. Aqui, cercados, somos alvos fáceis. E abandonar todos que não podem caminhar rápido, contestou Maria. Os velhos, os doentes, as crianças pequenas? Deixá-los para serem capturados e torturados? Se ficarmos, todos morreremos ou seremos capturados, insistiu Antônio. Pelo menos na mata, alguns sobrevivem, alguns mantêm a resistência viva. Manuel olhou para Mariana, buscando sua opinião. Ela estava quieta, pensativa, uma mão inconscientemente sobre o ventre, e ela ainda não tinha certeza, mas desconfiava que podia estar grávida. Finalmente, falou: e não podemos abandonar nosso povo. Mas Antônio tem razão que ficar aqui é suicídio. Eu proponho, a maioria, especialmente vulneráveis, deve ir para a mata esta noite, em grupos pequenos, seguindo diferentes rotas. Enquanto isso, nós, os guerreiros, ficamos aqui, resistimos, atrasamos as tropas, damos tempo para os outros escaparem. Seria uma missão suicida, disse João. É, concordou Mariana calmamente. Mas alguém tem que fazer. E preferimos nós, que escolhemos lutar, a sacrificar velhos e crianças. Houve um silêncio pesado enquanto todos absorviam a proposta. Finalmente, Manuel falou: Mariana tem razão. Não iniciamos esta rebelião para morrer, mas para viver livres. Se alguns de nós podem garantir que muitos mais vivam livres nas matas, então é isso que faremos. Aqueles dispostos a ficar e lutar comigo, eu agradecerei eternamente. Aqueles que escolherem ir com os refugiados para protegê-los na jornada, também lutarão com honra. A decisão foi tomada. Aquela noite foi de movimentação frenética mais silenciosa. Cerca de 600 pessoas, a maioria mulheres, crianças, idosos, e famílias que preferiam tentar a sorte na mata, e foram divididas em grupos de 20 a 30. Cada grupo tinha um líder que conhecia a região, rotas diferentes foram planejadas, pontos de encontro estabelecidos profundamente nas montanhas. Levavam o que podiam carregar de comida, ferramentas, algumas armas. Mariana deveria ter ido com um desses grupos. Manuel insistiu, João insistiu, todos os líderes insistiram. Se você está grávida, tem que ir, disse Manuel, segurando suas mãos. Nossa criança tem que sobreviver, tem que crescer livre. Nossa criança crescerá sabendo que seus pais lutaram juntos, respondeu Mariana inflexível. Não vou te deixar aqui para morrer sozinho enquanto eu fujo. Vivemos juntos ou morremos juntos. Essa foi nossa promessa. Manuel sabia que era inútil argumentar. Conhecia Mariana bem o suficiente para saber quando ela havia tomado uma decisão final. Parte dele estava desesperado e queria que ela vivesse, que sua criança vivesse. Mas parte dele estava, egoístamente talvez, grato por não ter que enfrentar o fim sem ela ao seu lado. Cerca de 150 rebeldes ficaram para defender a fazenda. Eram os mais jovens, os mais fortes, aqueles sem filhos pequenos, aqueles que haviam desenvolvido alguma habilidade em combate. Passaram a noite finalizando preparativos, reforçando barricadas, cavando trincheiras simples, posicionando as poucas armas de fogo que tinham nos melhores pontos, preparando munição improvisada, pedras, flechas, lanças, até óleo fervente. Quando o sol nasceu no 9º dia, as tropas imperiais já eram visíveis no horizonte. Vinham devagar, metodicamente, como uma máquina de guerra bem oleoleada. Pararam fora do alcance de mosquete e estabeleceram seu próprio acampamento, obviamente planejando um cerco adequado em vez de um assalto imediato precipitado. Um oficial montado a cavalo avançou carregando uma bandeira branca de trégua. Manuel foi encontrá-lo a meio caminho, acompanhado por João e mais 2 guerreiros.
Vocês são o líder desta insurreição? Perguntou o oficial, olhando Manuel com mistura de curiosidade e desprezo. Sou, respondeu Manuel firmemente. Sou Manuel Congo, e estes são homens e mulheres livres. Não reconhecemos mais sua autoridade nem suas leis que nos transformam em propriedade. O oficial quase riu. Propriedade é exatamente o que vocês são. E propriedade danificada, que destruiu outras propriedades. Vocês mataram homens livres, atacaram fazendas, roubaram armas. Os crimes são gravíssimos. Mas Sua Majestade o Imperador, em sua misericórdia, oferece termos: entreguem-se agora, identifiquem os líderes principais, e talvez apenas estes sejam executados. Os demais receberão punição, mas viverão. Punição, repetiu Manuel, seu tom carregado de amargura. Você quer dizer chicotes, gargalheiras, vendas para lugares ainda piores? Isso você chama de misericórdia? É mais do que merecem, disse o oficial friamente. Tem 1 hora para decidir. Após isso, atacaremos. E quando tomarmos essa fazenda, e tomaremos, e não haverá mais misericórdia. Todos serão executados ou torturados publicamente como exemplo. Cada um de vocês. Manuel olhou nos olhos do oficial e viu sinceridade cruel ali. Não eram ameaças vazias. Então já temos nossa resposta, disse Manuel calmamente. Preferimos morrer livres que viver em correntes. Diga a seus superiores que Manuel Congo não se entrega, não se ajoelha, não implora. Se querem esta fazenda, terão que tomá-la sobre nossos corpos mortos. O oficial fez uma expressão entre admiração e pena. Corajosos tolos, murmurou, então virou seu cavalo e galopou de volta para as linhas imperiais. Quando Manuel retornou às barricadas, foi recebido com olhares questionadores. Nenhuma negociação é possível, reportou ele. Eles querem execuções públicas para nos usar como exemplo, para aterrorizar outros que pensem em se rebelar. Então lutaremos. E quando cairmos, e cairemos fazendo eles lembrarem que pessoas livres lutam mais ferozmente que qualquer soldado pago. As tropas imperiais atacaram 1 hora depois, exatamente como prometido. Começou com os canhões. Os 2 pequenos canhões abriram fogo, suas bolas de canhão destruindo as barricadas frontais como se fossem feitas de papel. O som era ensurdecedor, aterrorizante para muitos que nunca haviam ouvido artilharia antes. Pedaços de madeira viraram estilhaços mortais, ferindo alguns rebeldes antes mesmo de um soldado pisar na fazenda. Após 15 minutos de bombardeio, a infantaria avançou em formação disciplinada. Os rebeldes responderam com fogo de mosquete e os poucos que sabiam atirar dispararam das posições protegidas. Alguns soldados caíram, mas não o suficiente. A formação continuou avançando, implacável. Esperem, gritou Manuel. Esperem até estarem perto. Quando os soldados estavam a 20 metros, Manuel deu o sinal. Uma chuva de flechas, pedras e lanças desabou sobre eles. Ao mesmo tempo, rebeldes escondidos emergiram de trincheiras laterais, atacando os flancos da formação. Foi caos momentâneo e o tipo de luta confusa, corpo a corpo, onde treinamento militar importava menos que ferocidade e desespero. Mariana liderava um grupo de 20 mulheres e homens que atacou o flanco direito. Ela lutava com 2 facas, movendo-se rápida e mortal. Via soldados caindo, mas via também seus companheiros sendo abatidos. O cheiro de pólvora, sangue e suor era sufocante. Gritos de guerra misturavam-se com gritos de agonia. Manuel estava no centro, lutando ferozmente. Ele havia derrubado 5 soldados quando finalmente levou um ferimento e uma bala de mosquete raspou seu ombro, arrancando carne mas não quebrando o osso. A dor era intensa, mas ele continuou lutando, sabendo que parar significava a morte. A batalha durou 2 horas de combate ininterrupto. Os rebeldes lutaram com coragem sobre-humana, mas números e armamento superior finalmente prevaleceram. Lenta, inexoravelmente, foram sendo empurrados para trás, suas linhas quebrando, suas posições sendo tomadas uma a uma. Foi quando Manuel tomou uma decisão.
Reuniu os líderes sobreviventes num breve momento de pausa enquanto as tropas se reorganizavam para novo ataque. Temos que recuar para Casagrande, disse rapidamente. É construção sólida, podemos defender melhor. Compraremos mais tempo. A retirada foi caótica, mas relativamente organizada. Grupos de retaguarda mantiveram os soldados ocupados enquanto a maioria corria para Casagrande. Trancaram-se dentro, barricando portas e janelas. Eram agora apenas 80 rebeldes, muitos feridos, contra centenas de soldados do lado de fora. O cerco a Casagrande começou. Os canhões não eram usados e as tropas queriam capturar líderes vivos para execução pública, não destruir tudo. Em vez disso, tentaram incêndio, mas a construção era parcialmente de pedra e resistiu. Tentaram assaltos pelas janelas, mas foram repelidos com baixas pesadas. A noite caiu com a situação num impasse. Dentro da Casagrande, os rebeldes faziam inventário, munição quase acabada, água limitada, comida para talvez 2 dias, muitos feridos precisando cuidados que não podiam receber. Mas ainda vivos, ainda livres, ainda resistindo. Manuel encontrou Mariana no que havia sido o quarto do senhor da fazenda. Ela estava cuidando de um companheiro ferido, lavando um ferimento profundo no braço dele. Quando viu Manuel, deixou outro cuidar e foi até ele. Estamos cercados, disse ela, afirmando o óbvio. Estamos, concordou Manuel. Mas compramos 2 dias. 2 dias para os outros chegarem nas montanhas, estabelecerem quilombos. 2 dias de liberdade para nós. Vale. Vale, concordou Mariana. Então, mais baixo, tenho quase certeza que estou grávida. Manuel fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Alegria pela criança, terror pelo destino que provavelmente esperava Mariana, desespero por ter trazido uma vida ao mundo apenas para perdê-la. Começou, mas não sabia o que dizer. Não diga nada, disse Mariana, colocando um dedo sobre seus lábios. Seja qual for o tempo que nos resta, quero passar com você, não em tristeza sobre futuros que não teremos. Estou feliz, Manuel. Feliz por nossa criança ser concebida na liberdade. Feliz por ter te encontrado. Feliz por ter vivido estes dias. Não importa o que vem depois, e estes dias, ninguém pode nos tirar. Eles passaram a noite nos braços um do outro, ouvindo os sons do acampamento inimigo lá fora, sabendo que talvez fosse sua última noite juntos, tentando gravar cada momento, cada toque, cada sussurro na memória que seria tudo que levariam deste mundo. Quando o sol nasceu no 10º dia da rebelião, as tropas imperiais iniciaram um assalto total. Não tinham mais paciência para cerco prolongado. Usando escudos improvisados, arietes para as portas, e volume de fogo massivo, começaram a penetrar as defesas da Casagrande. Os rebeldes venderam cara a cada polegada. Cada quarto se tornou campo de batalha. Cada corredor cobrou seu tributo em sangue de ambos os lados. Manuel lutava como um leão acossado, protegendo Mariana, protegendo seus companheiros, recusando-se a cair enquanto ainda pudesse levantar uma arma. Mas o fim era inevitável. Um a um, os rebeldes caíam, mortos ou capturados. A munição acabou. Restavam apenas armas improvisadas contra espingardas e espadas. O círculo dos sobreviventes se apertava. No final, eram apenas 10, encurralados no quarto do 2º andar. Manuel, Mariana, João, Maria e mais 6 guerreiros, todos feridos, todos exaustos, todos sabendo que estes eram seus últimos momentos.